Bora, minha gente, vamos conversar de açúcar. Eu sei que você gosta, eu também gosto, não tem quem não gosta de açúcar, mas a gente vai falar dos malefícios do açúcar. Mas eu não quero falar aqueles blá 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 de sempre, causa diabetes, não. Eu quero falar do açúcar aqui no seu cérebro, principalmente no seu corpo. O quanto o açúcar ele vai te trazer prejuízo no longo prazo. Vai ser um vídeo bem interessante para você, principalmente vocês mulheres, tá? Que tem um pezinho com açúcar, tem uma coisinha com açúcar. Se for, né? Se você já tiver esse pezinho com a formiguinha aí, já deixa o seu like, já se inscreva no canal e fique até o final do vídeo, porque vai ser um vídeo importante para você refletir aí, né? Fazer uma reflexão sobre a vida. Até que ponto vale a gente ser tão consumidor de açúcar e tão refém do açúcar assim? Açúcar tem prejuízo e eu vou te fazer enxergar aquele outro lado do açúcar que pouca gente fala. Primeiro a gente vai começar aqui pela questão mental. Compreenda uma coisa, o seu cérebro adora açúcar. Adora. E é por isso que você não tem controle. E é por isso que você quer chocolate, você quer sorvete, você quer bolo, sei lá o que você gosta, mas você gosta de açúcar. E não é somente um vício. É porque realmente ele traz uma euforia, ele traz uma energia cerebral. Por que o seu cérebro gosta tanto de açúcar? Porque é como se você desse uma festa no seu cérebro. Você comeu ali um brigadeirinho que seja. Aquilo você já percebeu que aquilo traz um bem-estar, aquilo traz um conforto, parece que você recebeu um abraço, né? Como um brigadeirinho, parece que alguém te abraçou, traz prazer, traz euforia, traz energia, traz disposição. O seu cérebro funciona melhor. Só que o cérebro que funciona mais, primeira coisa, gente, ansiedade. Vocês não imaginam o quanto existe de relação com o consumo de açúcar e o boom de ansiedade que a gente tem vivido. Principalmente em vocês mulheres. Você conversa hoje com mulher jovem, né? 20, 30 anos, a maioria está ansiosa, a maioria está preocupada, está angustiada, está ansiosa, está sem propósito. Parte é da alimentação. Você pega a alimentação dessa pessoa, é um pãozinho de manhã, é um macarrão no almoço, é um brigadeiro depois do almoço, é um bolo no meio da tarde, é jantar uma Nutella, sei lá. É uma alimentação muito de açúcar, farinha e açúcar. Só que a farinha e o açúcar, ele estimula o seu cérebro. Cérebro que estimula é cérebro em euforia. E o que é ansiedade, gente? É uma euforia cerebral. É um cérebro que não para. Eu viro para vocês, para minhas pacientes, e falo assim, como é que você controla os pensamentos? Bruno, não consigo. Meu cérebro funciona o dia inteiro, eu penso o dia inteiro, eu penso em problema o dia inteiro, eu sofro com amanhã, eu sofro com tudo, eu penso, eu não paro de pensar. Então, a gente tem o açúcar, tem a cafeína também, tá, gente? Que não é o tema desse vídeo, mas o café estimula também bastante. E hoje a gente já vive um mundo muito estimulado, é celular, é conexão rápida, é problema com todo mundo, é WhatsApp, você fala com as pessoas em qualquer lugar do mundo, ela tem que te responder naquele momento. Se ela não te responde, você já fica, você já volta, você olha, você já vê o vizinho, mas respondeu, ela viu, não respondeu. Gente, é muita informação. Então, muito cuidado com esse mundo que a gente tem vivido, que estamos vivendo, e muito cuidado com a relação desse mundo com o açúcar. São duas coisas pisando no acelerador, acelerando demais. E a gente sabe que tudo aquilo que funciona demais para mais cedo. Pega seu carro, acelera. Precisou ir para o mecânico, deu problema, tem que trocar alguma coisa, gastou mais rápido. Anda mais o seu carro, pneu troca, vai trocar aquilo, vai fazer uma revisão mais frequente, vai trocar. A mesma coisa acontece com o seu cérebro. Só que não dá para trocar o cérebro. E aí o que acontece? Demência. Hoje, quando você pega uma velhinha, uma vozinha, vai lá, minha avó teve Alzheimer, minha avó teve Parkinson, minha avó teve demência. Pega e olha a alimentação dela. Excesso de fruta, excesso de farinha, excesso de açúcar. Você pega até mesmo aquelas velhinhas saudáveis que viviam na roça, trabalhavam e tudo, mas ela comia muito açúcar, era café com açúcar. Quando você pega ela no final de vida dela, o cérebro já não funciona mais. Porque o açúcar, gente, ele é neurotóxico, ele é tóxico para o seu cérebro. Eu gosto de brincar, de fazer uma analogia com uma festa. O seu cérebro tem dois combustíveis, o açúcar, a glicose, ou ele pode funcionar através das gorduras, dos corpos cetônicos, da cetose, né? Que é o jejum, falo bastante do jejum. E os dois promovem uma festa, uma euforia cerebral. Quando você começou a fazer o jejum, se você já fez, você sabe que o início é ruim, mas uma hora, tô ótimo, tô bem, tô disposto, tô concentrado, tô rendendo, tô focado, meu Deus, vou escrever um livro aqui, tô super produtivo. Jejum. Por quê? Esses são os corpos cetônicos. As cetonas, elas funcionam bem no seu cérebro. E a glicose também. Só que é como se os dois dessem uma festa.
Só que os convidados do açúcar é um monte de jovem, 15 anos, 18 anos, tá nem pra nada, quebra sua casa inteira, joga tudo, joga bebida pra todo lado, estraga as coisas, estraga a cortina, destrói a sua casa. Você deixou seu filho dar uma festa, chega lá e fala, que isso, filho, o que aconteceu aqui? Destruiu a casa inteira. Esse é o açúcar. A festa foi inesquecível. Foi uma festa assim, você já foi jovem, né? Você já deu festa, provavelmente quando seu pai viajou, eu já fiz várias. Seu pai viajava, você fazia a festa, falava, gente, a festa foi ótima. Mas na hora que você olha pra casa, você fala assim, nossa, eu acho que não valeu, que eu destruí minha casa. Meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar, vai dar problema. Mas foi muito boa. É diferente dos corpos cetônicos. As cetonas, elas também fazem uma festa. Só que você já chamou pessoas de mais educadas, 40 anos, elas têm a casa dela, elas já são mais maduras, elas não vão destruir, elas usam o seu banheiro com respeito, ela usa a sua casa com respeito, ela não joga as coisas, se ela se cair, ela vai lá e limpa, ela te pede desculpa, ela preocupa com as suas coisas. Essa é a analogia para você entender. Açúcar é bom, a festa é inesquecível, mas ela destrói o seu cérebro no longo prazo. Quando a gente fala do jejum, das gorduras, né, boas gorduras, a gente está falando de uns convidados mais educados. E aí você percebe que o dia seguinte, como que é? Você não tem aquela ressaca, aquela sujeira. E o açúcar, ele traz essa ressaca. E quanto mais ressaca mental ele vai causando, no longo prazo mais você vai deteriorando. Então, o açúcar, quando ele estimula o seu cérebro, ele também deixa sujeira. Então ele traz euforia, ele traz ansiedade, mas depois ele deixa sujeira. Sabe onde que entra essa sujeira aqui? Nos episódios de depressão que você também tem. Você já percebeu que hoje uma mulher, uma menina, né? A gente vê muito isso em jovens, que come basicamente açúcar, farinha, né, vive disso, você pode ver que ela tem um pensamentozinho mais depressivo. Você pode mexer ali, ó, mexe, você vai ver que a vida tá meio vazia, a vida tá meio sentido. Você pergunta a ela o que você quer fazer da vida, não sei. O que você quer fazer? Não sei. Não, você tá bem? Não sei. Você tá feliz? Não sei. Tem um pezinho na depressão. Primeiro, pelo efeito neurotóxico, segundo, pela euforia. Você já percebeu que quando a gente chega numa euforia, se você está bebendo, você já bebeu, você já teve ressaca? Você bebe, é uma alegria quando você está bebendo, o dia está lindo, você está todo mundo, você está sociável, você está abraçando todo mundo, e o dia seguinte da ressaca, você está lá embaixo, está lá no poço lá. Meu Deus, como eu estou mal, como eu estou ruim, como eu estou para baixo, como eu estou triste. Isso é ressaca. Só que o açúcar, da mesma forma que o álcool, que também é um excitante cerebral, o açúcar é a mesma coisa. Só que isso é pequeno, gente, e às vezes você não percebe. Então você tem uma euforia, você tem uma ansiedade, você tem uma alegria. Opa, no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, você está mais para baixo. Você já percebeu que às vezes no mesmo dia você tem momentos onde você está bem, momentos onde você está mais triste, momentos onde você quer dominar o mundo, e tem momentos que você não quer nem estar aqui? Você já percebeu? O açúcar tem participação nisso, gente. E eu queria muito que você percebesse. É difícil entender, é difícil aceitar, é difícil acreditar, mas é. Então depois desse vídeo, você vai passar por isso. E quando você estiver naquele momento que você fala assim, nossa, eu tô meio para baixo agora, tô meio preguiça, vê se você não comeu demais, comeu uma coisa errada, comeu um bolo, um doce, um açúcar, um sorvete, vê se aquela euforia, na verdade a gente não está na fase aí pós-euforia, se o seu corpo não está pedindo. Quando a gente fala que o açúcar ele envelhece o seu cérebro, ele também envelhece o seu corpo. Porque o açúcar ele tem um efeito chamado de glicação. O açúcar, a glicose é uma molécula grande, gente. É uma molécula que ela gruda, ela tem um efeito de glicar. Quando você está preocupado com a sua saúde, você vai no médico e ele te pede um exame chamado hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. O que é isso? A sua hemoglobina é a célula do sangue, célula vermelha. A glicação é o quanto ela gruda de açúcar. Isso é para você entender o quanto o açúcar gruda no seu corpo. Da mesma forma que ele gruda na sua hemácia, na sua hemoglobina, ele também gruda no seu rim. E o que um paciente diabético tem? Uma nefropatia diabética. O rim parece uma peneira que o rim filtra. Você provavelmente tem uma peneira velha em casa. Você pega na gaveta, aquela peneira velha de 10 anos atrás, você olha ela, os buracos estão tudo grandes, você vai coar, ela não coa mais, porque ela está toda furada. É isso que o açúcar faz, ele lesa, ele gruda, ele atrapalha o seu rim. O paciente diabético, o que ele começa a enxergar mal? Ele tem uma retinopatia diabética, por quê? Porque o açúcar glica, gruda na retina, vai grudando nos vasinhos da retina, vai lesando, vai atrapalhando. Ou ele pode ter uma neuropatia diabética, ele gruda nos nervos. Então olha como o açúcar tem esse efeito, e ele também gruda, sabe onde? Na sua pele. Aquela pessoa que envelhece, ela tem um efeito de glicação na pele. É mais ruga,
é mais envelhecimento, é uma pele mais envelhecida. E você vê aquela pessoa que ela consome muito açúcar, a pele dela envelhece. Isso é o efeito do açúcar, gente. Ele realmente faz esse efeito de glicação. Então, por mais que você goste do açúcar, entenda que o açúcar estimula, gruda, envelhece, lesa algumas coisas. Ah, Bruno, então nunca mais vou consumir açúcar e não vou envelhecer. Claro que não. Envelhecimento faz parte da vida. Mas se você diminuir o consumo, a frequência disso, você vai ver que você vai ter menos problema. Menos problema com os órgãos, menos problema com a glicado, menos problema com a vista, com o cérebro, com a pele, tudo vai ficar melhor. E o terceiro, eu queria que você entendesse sobre a energia. Você já percebeu o quanto o açúcar é uma energia meio vazia? Por exemplo, Bruno, eu gosto de comer alguma coisa para treinar, eu como uma banana e vou treinar. Tudo bem, você pode até ir, mas a diferença é que você tem uma energia muito rápida. Então o açúcar, na maioria das vezes, tem muita gente que fala assim, eu não consigo treinar sem comer uma banana, vou comer uma banana e vou treinar. Na maioria das vezes, essa força que ela traz é mais mental do que muscular. Porque o açúcar, ele é uma energia tão vazia no nosso corpo, que o seu cérebro vai usar, o seu músculo dificilmente vai usar esse açúcar. Você sabe, você que come uma bananinha para ir treinar de manhã, você está usando a energia da sua janta. Porque a energia do músculo é uma energia mais complexa, na forma de glicogênio. Glicogênio é uma molécula grande, é um colar de glicose. Já a glicose da bananinha ou do pãozinho que você come antes de treinar é uma glicose meio vazia, meio pequena. Então, na verdade, aquilo te traz uma euforia mental, te dá um ânimo, é quase um pré-treino, né? Mas é pré-treino mental. Não ajuda em força física, não ajuda em explosão, não ajuda em disposição, porque é uma glicose muito vazia. Da mesma forma que quando você come ali um chocolatinho no meio da tarde, aquilo te traz uma euforiazinha, mas não te traz energia. E isso vai causando uma resistência à insulina. Subiu glicose, subiu insulina, subiu glicose, subiu insulina, subiu glicose, subiu insulina. Vai chegar uma hora que essa insulina não funciona e você vai virar uma pessoa refém da energia. Então você vai precisar comer para treinar, comer para acordar, comer para estar feliz, comer para ter energia, comer para conseguir fazer qualquer coisa. Porque a pessoa que tem resistência à insulina, ela não tem energia, ela precisa de comer para tudo, precisa comer para fazer isso, precisa comer para fazer aquilo, preciso fazer isso. Ela não tem energia. E quando ela não tem energia, esse é o grande problema aí da glicose. Então, entenda que existe um prejuízo quando a gente consome açúcar de forma excessiva. E não é para você, depois desse vídeo, nunca mais consumir açúcar. É para você consumir com moderação. Dê preferências para frutas, verduras, legumes, proteínas, boas gorduras. E coloque o açúcar como uma forma mais esporádica. Um merecimento, uma comemoração, um prazer, um dia que você realmente merece um prazer, e não naquele dia a dia. Pessoas que consomem açúcar no café, açúcar no meio da tarde, açúcar no chocolate, açúcar sem motivo nenhum, apenas por consumir, são pessoas mais ansiosas, com uma predisposição à depressão, pessoas com resistência à insulina, possíveis causadoras, portadoras de diabetes, pessoas com quadros demenciais, esquecimentos, ansiosas e tudo vai. Certo? Então, como que é você e o açúcar? Me conta um pouquinho aí o quanto o açúcar faz parte da sua vida, o que você já tentou para melhorar, para mudar. Conta ali nos comentários para a gente ver, a gente ajuda um pouquinho. Pelo menos talvez sabendo, quem sabe você não diminui um pouco o consumo de açúcar e você vai perceber que quanto menos açúcar, mais energia, mais disposição, mais constância emocional, uma pessoa mais linear, não aquela pessoa que oscila durante o dia, mais produtividade mental.